Para de rir, né? Tá, peraí. Dia dos Namorados tá chegando e por isso a gente veio aqui na chuva, nesse tempinho chatinho. Não fala chatinha, as plantas precisam da chuva. É verdade. Então fica aí pra você ver as plantas mais curiosas pro Dia dos Namorados. Eu me chamo Gustavo e eu trouxe aqui a Naíma, que a gente vai falar então das plantas. Aí você pode falar o vídeo inteiro que eu só vou ficar sorrindo. Não, tipo a garota da paniquete. Dá seu maracujá que eu vou ficar assim. Começando então pelo um nome muito bonitinho, uma planta muito bonita também, conhecida como amor perfeito. E o amor perfeito ele é conhecido pela quantidade de cores diferentes e pelo tamanho da flor, que é muito grande. A gente não podia deixar de falar dele, né? Sim, pelo nome ser tão condizente com a data, né, gente? Então a gente trouxe aqui, a planta se chama amor agarradinho. Com as flores delicadas em formatos de coração, essa planta ela cria uma atmosfera romântica e atrai abelhas. Mas abelhas não são românticas. Ah, são sim. Já pensou seu boy salvar você de uma abelha? Ah, que Isso se ele não sair correndo, né? Você... Eu sairia. Peraí, calma aí. Delícia. Pela primeira vez eu comi tudo. E a gente trouxe a flor batom, que é uma flor muito manhosa. E ela é muito bonita, só que ela não gosta que mudem ela de lugar e tem que ser regada com água morna. Olha só que exigente, gente. né? É muito exigente. Muito. E para combinar com a flor batom, a gente trouxe a flor do beijo, que é uma planta que ela é meio rara porque ela está entrando em extinção. Mas é muito bonita, como vocês podem ver, né? Tudo a ver com o Dia dos Namorados. Sim. E a gente trouxe aqui o maracujá, porque ele tem essa flor muito bonita que é conhecida como a flor da paixão. E vocês sabiam que a cor da paixão não é vermelha nem rosa, como as pessoas pensam. É roxa. Sério? Ah, você tá usando a cor, né? Eu não sabia. Eu pensei que era vermelho. Todo mundo associa o vermelho com amor, paixão, essas coisas. Tanto que essa planta é do gênero Passiflora, que é literalmente flor da paixão. E a gente trouxe aqui o cacto coração, que é muito engraçado. Como que tem planta com folha no formato de coração, né? É, e é uma gracinha esse cacto. Olha só esse formato, gente. E Vou vocês... colocar aqui, né? Olha só, gente, que lindo. Sim. E vocês acreditam que esse cacto não gosta de sol forte como a maioria dos cactos? Sério? Sério? É um cacto. Então, mas ele não gosta de sol forte. Se você destacar a folha, vocês conseguem colocar num vasinho e olha como que fica bonitinho, Naíma. Gente, nossa, fica um coraçãozinho enterrado. E a gente trouxe uma planta que provavelmente você já viu na sua infância. Um monte de lugar Ah? onde encontra. Calma. Maria sem vergonha. Ai, que Maria sem vergonha, que é isso? Eu nem me chamo Maria, mas tudo bem. Gente, essa planta ela é conhecida não só porque ela é basicamente invasora em todos os lugares, só que a gente colocou essa planta aqui porque ela também é chamada de beijinho. Porque o fruto dela explode. Pode? Explode, porque ele fica nesse formato que ele entorta e explode as sementes para fora. É muito interessante, porque isso faz a semente dispersar muito fácil. Por isso que ela é tão invasora. Nossa, quem diria? A gente vem em todo lugar essa planta e vai imaginar que o fruto explodia. Pois é, e é um dos poucos que fazem isso. E agora nós vamos falar também de uma planta muito, muito, muito bonita, gente, sem brincadeira. É o coração sangrento. Olha o formato dessa flor. Gente, quem diria que uma planta teria um formato exato de um coração? Formato de coração, faz coraçãozinho. Coraçãozinho, gente, é muito incrível essa planta. E a gente ficou pensando, por que não vendem essa planta se ela é tão bonita? Por que não vendem? Porque ela é altamente tóxica. Os restos de poda, conforme você vai podando, se cair na sua mão, você já começa a ter alergia. Então não vai ser uma planta fácil de você encontrar e você provavelmente não vai dar para uma pessoa que você gosta muito. Sim. Mas por favor, gente, cuidado. Realmente, se vocês encontrarem essa planta por algum acaso que não vende, é muito difícil de encontrar, muito cuidado, tá? Não toque. Simples assim. Tá, então a gente vai... Agora só pra baixo agora. Desce, Deixa eu desce, descer. desce. Cadê a batida do funk? Naíma está decorando as suas falas. Tô pensando. Agora vamos sair um pouquinho da zona do namorados e entrar na amizade. Porque temos essa plantinha aqui, a planta da amizade. E essa planta, ela tem essa cor porque na verdade ela é bem felpudinha. Essa planta é conhecida como planta da amizade porque ela é tão fácil de dispersar, tipo, se você tirar a folha e dar para alguém para plantar, que por isso que ela é conhecida. Seria legal ter uma planta dessa, né?
Seus que daria amigos para terem. todos os amigos. Os amigos terem. E porque o Dia dos Namorados ele é totalmente focado para você ter alguém. Mas isso, na verdade, não necessariamente é bom. É muito importante você se gostar mais, entendeu? Tanto que a gente trouxe aqui uma outra planta, o narciso, que é uma planta que ela precisa de frio, porque ela é um bulbo. Quando chega o frio, as outras partes da planta morrem e ela se fecha nesse bulbo e fica o inverno inteiro assim. Isso é legal porque ela representa muito amor próprio, porque é uma coisa assim que você precisa voltar pra si, pra você tipo Se recuperar. para você se encontrar. E se essa planta não fica em ambientes frios, ela não consegue entrar em dormência direito e ela acaba sofrendo muito por conta disso. Então ela mostra muito isso, porque a gente pensa que amor é só para os outros, mas não, amor também é para si. E agora, como nem tudo são flores, vamos falar do coração magoado. E é muito interessante essa planta porque a folha é muito bonita. Tem diversas cores, ela não é tão difícil encontrar para comprar e ela muda de cor também de acordo com a quantidade de sol que ela recebe. E também representa que os términos de namoro, né? É verdade. Que nunca são muito fáceis. E para finalizar, porque tá chovendo muito aqui, Demais. a gente trouxe uma planta que também você pode dar para sua sogra. É, a gente não pode falar de Dia dos Namorados e não falar de sogra. Exatamente. Que é a cadeira de sogra. Já pensou, gente, dar isso pra sua sogra? Que coisa legal. E é claro também que nem toda sogra é ruim, né? Claro, tem que levar em consideração isso, não vai dar Mas isso pra pras sua que sogra. são ruins, Você pode dar de presente, é um ótimo presente. maravilhoso. Tinha mais coisa. Não, é só isso mesmo. Não, vamos ficar aqui na chuva Não, pensando. é isso mesmo, Doc, é isso mesmo, acabou, vamos lá. Vai ter que finalizar, né? Bom, pessoal, tá chovendo muito aqui, mas graças a Deus a gente conseguiu Falar fazer das as plantas. E eu tô aqui representando solteiros, então eu vou gastar o dinheiro do Dia dos Namorados comigo. E a Naíma, Solteira também, não solteira vem, não, você vai fazer papel de namorado. Não Né? vou dar meu namorado, não. Você vai fazer aquela frase, Fala. como que era? E pro seu namorado, você não vai dar nada? Meu namorado? Vou dar sim. Naíma! Bom, então pessoal, é isso, a gente preparou esse vídeo muito divertido, eu espero que vocês gostem. E não esqueça de dar um like, gente. Muito importante. Comenta se vocês querem que a Naíma participe mais dos vídeos. A gente tem altos planos para mostrar coisas para vocês de plantas. Se inscreve para mais vídeos. E vamos sair da chuva que a gente já tá difícil. Estamos todos molhados já. Enfim. Não somos plantinhas, não gostamos tanto de água. Né? Já tomamos banho hoje também, né? Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima semana. Peraí, calma aí. Deixa eu só ver essa boca. Nossa. Ai, os maracujá! Agora já foi. Mas, senta. Não, pode guardar. Ai, Naíma, não tem a cara. E eu vou dar um presente pra Naíma porque ela ter participado desse vídeo. Ah, que legal. O que seria? Um maracujá. 2 maracujás, na verdade. Como que é, Naíma? É paniquete.